Bom dia, pessoal! Vamos agora discutir o funcionamento geral do circuito para entendermos como testá-lo. Aqui não temos todo o circuito. Falta ainda o filtro passa-baixa no final e também alguns outros detalhes. Porém, este é o núcleo do circuito e o mais difícil de entender. E depois de entender isso, o restante ficará mais fácil. Vamos então a essa discussão. A primeira coisa a testarmos é o amplificador de instrumentação. Nesse nosso exemplo, vamos usar um ganho de 10 para esse primeiro estágio. Como o sinal de ECG é de 1 mV e o ganho é de 10, teremos na saída desse primeiro amplificador um sinal de ECG com amplitude de aproximadamente 10 mV. Então, no simulador, após montar o circuito, poderemos, em um primeiro teste, entrar com um sinal de ECG com amplitude de aproximadamente 1 mV. Desse jeito aqui. E então, verificamos se a saída é o mesmo sinal, porém 10 vezes maior. Feito isso, observamos que esse sinal entra nesse filtro passa-alta de primeira ordem, cuja frequência é de 0,05 Hz. Por enquanto, não vamos nos preocupar com esse botão de reset. Vamos, por enquanto, supor que o botão está aberto e ele não tem nenhum efeito no circuito. Ou seja, é como se ele nem estivesse aqui. Vamos então tentar descobrir qual é o sinal de saída nesse filtro. O que faz o filtro passa-alta? Bom, neste caso, uma das coisas que ele faz é retirar o nível DC do sinal. E nesse caso, qual é o nível DC? Esse sinal, se você já olhou para ele praticamente não tem nível DC. E o nível médio dele é de aproximadamente 0 V. Então, o efeito desse filtro vai ser um pequeno deslocamento, talvez quase imperceptível. Então, o sinal aqui na saída será praticamente o mesmo que na entrada. Ou seja, um sinal de ECG com amplitude de 10 mV. Vamos então ao próximo estágio, que é um amplificador de ganho 100. Então, pergunto, como o ganho desse amplificador é de 100 e como o sinal de entrada é um ECG amplificado, que agora tem amplitude de 10 mV, qual será o sinal de saída? Pare o vídeo e pense nessa questão. E então, você descobriu? A resposta é que o sinal de saída será a mesma forma de onda de ECG, porém com amplitude de 1 V. E acabamos então esse primeiro teste preliminar da entrada até a saída deste último amplificador. Agora, vamos a um segundo teste. Vamos testar a capacidade do circuito de retirar a interferência de 60 Hz que chega com força igual aos 2 terminais do amplificador de instrumentação, o nosso INA 118. Porém, antes vamos ver o que aconteceria se não usássemos um amplificador de instrumentação. Para isso, então, em vez de usar o modo diferencial, vamos aterrar a entrada inversora, essa com sinal menos, e entrar aqui na entrada não inversora com um sinal de interferência de 60 Hz. Agora, lembramos que, em geral, é comum em instalações hospitalares ou mesmo em lares termos embutida nas paredes ou mesmo dentro dos próprios eletrocardiógrafos
locais onde aparecem tensões oscilatórias de 60 Hz. Por exemplo, temos os fios da rede elétrica, temos os circuitos de alimentação dos amplificadores, ou seja, muitas fontes de 60 Hz. Aqui temos representado um fio com tensão de 220 volts e 60 Hz. E aqui nós temos um amplificador. E entre esse fio e o paciente, temos um espaço vazio. E o paciente pode, num certo sentido, ser também considerado aproximadamente como um condutor. Então, temos de um lado a fonte de tensão de 220 volts e 60 Hz conectada a um condutor. E do outro, um paciente que se comporta como condutor, que se conecta a um cabo condutor, que também se conecta à entrada do amplificador de instrumentação. E entre eles temos um espaço vazio, ou mais precisamente, o ar. Qual é o componente que é formado quando se tem dois condutores com ar entre eles? Pare o vídeo e pense nisso. E então, descobriu? A resposta é um capacitor. Pode não ser um grande capacitor, mas funciona como um pequeno capacitor. Então, de forma um pouco simplificada, poderíamos dizer que a rede elétrica injeta no circuito, por acoplamento capacitivo, uma pequena parcela do sinal de 60 Hz. Para simplificar, em vez de representar o sinal entrando aqui por acoplamento capacitivo, vamos simplesmente colocar uma tensão de 60 Hz em série com o ECG. Vamos supor que a parcela que é injetada aqui na entrada junto com o ECG é de 300 mV, ou seja, 300 vezes mais forte que a amplitude do sinal do ECG. E agora, qual será o sinal de saída do amplificador de instrumentação? Pare o vídeo e tente descobrir. E então, descobriu? A saída será a mesma onda de 300 mV e 60 Hz, porém multiplicada por 10, ou seja, teremos uma enorme onda de 3 volts acrescida de um minúsculo e quase invisível sinal de ECG, com amplitude de apenas 10 mV. Ou seja, teríamos um sinal inútil, já que é impossível distinguir o sinal de ECG, que é totalmente escondido pela enorme interferência. E então, o sinal vai para o filtro passa alta e depois para o amplificador de ganho 100. Ele vai sair com uma amplitude de 300 volts, uma senoide de 300 volts. Então, o sinal vai saturar e vai ser ceifado. Ele vai ficar parecido com uma onda quadrada com amplitude de 14 volts. Ou seja, essa opção que não usa o modo diferencial dificilmente irá funcionar para amplificar o sinal eletrocardiográfico. Podemos então descartar essa opção. Vamos agora supor que os cabos do ECG são bem projetados de forma que a interferência injetada por acoplamento capacitivo seja exatamente igual nos dois fios. Vamos simular essa situação dessa forma que eu vou desenhar. Aqui, injetamos na entrada inversora o sinal de interferência de 60 Hz e na entrada não inversora o mesmo sinal,
somado ao sinal de ECG. Feito isso, gostaria de fazer um desafio que é o seguinte: descobrir qual será o sinal que aparecerá na saída do amplificador de instrumentação. Pare o vídeo e tente resolver esse desafio. E então, conseguiu? Vamos ver a resposta. No caso ideal, o sinal comum seria eliminado, pois a saída é igual ao ganho de 10 vezes V+, menos V-. Porém, na verdade, a fórmula correta é um pouco mais complicada. É a seguinte: V de saída é igual ao ganho de modo diferencial vezes o sinal de modo diferencial mais o ganho de modo comum vezes o sinal de modo comum. O sinal de modo diferencial é o ECG com amplitude de 1 mV. E o ganho de modo diferencial é o ganho do primeiro estágio, que é de 10. Então, o sinal de ECG aparecerá da saída com amplitude de 10 mV. E o sinal de modo comum, que entra com igual intensidade nas duas entradas, é de 300 mV. E agora podemos estimar o ganho de modo comum. Para fazer isso, temos que usar o conceito de CMRR, ou razão de rejeição de modo comum, Common Mode Rejection Ratio. O manual do INA 118, por exemplo, informa que o CMRR mínimo é de 110 decibéis. Veja aqui no próprio manual. A fórmula do CMRR em decibéis é essa aqui. CMRR em decibéis é igual a 20 vezes o logaritmo na base 10 de AD, que é o ganho de modo diferencial, dividido por AC, que é o ganho de modo comum. Então, como nós temos o CMRR e temos o ganho de modo diferencial, podemos determinar qual é o valor do ganho de modo comum AC. Basta pegar essa equação e isolar o AC do outro lado. Vou mostrar aqui o cálculo. Então, o ganho de modo comum será de aproximadamente 31,7 vezes 10 a menos 6, ou seja, 31,7 micro. Ou seja, em vez de ganho, temos uma grande atenuação. Então, usando a fórmula mais precisa para o ganho, teremos tensão de saída é igual a 1 mV vezes 10, mais 300 mV vezes 31,6 vezes 10 a menos 6. Ou seja, o sinal resultante será um sinal de ECG, mas com a interferência de 60 Hz, com amplitude em torno de 1 microvolt. Então, se de fato o sinal for de modo comum, esse amplificador vai fazer um trabalho muito bom em rejeitar a tensão de modo comum, pois esses 10 microvolts serão muito pequenos em comparação com a amplitude do eletrocardiograma. Assim, em princípio, o INA 118 deverá ser muito eficaz na eliminação de interferência no modo comum. Agora, vamos àquele momento, entre aspas, a vida como ela é. Na verdade, essa eliminação maravilhosa da interferência no modo comum pode não acontecer. Ela acontecerá se a tensão que for induzida na entrada não inversora for exatamente igual à tensão induzida na entrada inversora.
Mas pode ser que isso não aconteça. Isso pode acontecer, por exemplo, se os fios tiverem comprimentos diferentes ou se as impedâncias das duas entradas forem diferentes por alguma imperfeição no projeto, ou se capacitâncias parasitas diferentes surgirem em função de imperfeições, por exemplo, no layout da placa de circuito impresso. Então, pode ser que tensões diferentes sejam induzidas nas duas entradas, e nesse caso, a tensão de modo comum acabará se transformando em tensão de modo diferencial, pelo menos parcialmente. E aí, nem o Super INA 118 irá derrotar o vilão Lex 60 Hz Luthor, pois um layout mal feito, um cabo de ECG mal feito, mal blindado e mal balanceado podem ser como criptonita para um amplificador de instrumentação. Então, se um dia você se tornar um projetista profissional de amplificadores de biopotenciais, você terá que adquirir conhecimentos sólidos sobre a elaboração de layout de placa de circuitos impressos e os princípios para minimizar interferência eletromagnética. Vamos então continuar a discussão. Então, como vimos, se fizermos tudo bem feito, o sinal de 60 Hz será eliminado com boa eficiência. E o sinal aqui na saída do INA 118 será praticamente igual ao sinal de ECG, só que amplificado, tendo a amplitude de 10 mV. E o sinal aqui na saída do filtro passa alta será bem parecido com esse na saída do INA, só que ele terá o nível DC totalmente eliminado. E esse sinal na saída do filtro passa alta será depois amplificado pelo filtro de ganho 100. Então, o sinal aqui na saída será um ECG com amplitude de 1 V. Temos aqui o nosso sinal limpo e amplificado. Agora, vamos discutir mais um aspecto do amplificador do eletrocardiograma. Como já vimos em uma aula anterior, o sinal do eletrocardiograma é captado pela diferença entre dois eletrodos. Porém, vimos também que cada eletrodo pode ter o chamado potencial de meia célula, que pode ir de 0 a 0,3 volts. Assim, no pior caso, quando o sinal de ECG é detectado, poderá vir, junto com ele, um sinal quase constante, quase DC, que pode ter até 0,3 volts. Na verdade, não é um sinal DC fixo, mas sim uma diferença entre sinais que parece ser constante, mas que varia muito lentamente com o tempo. E por isso é chamado na língua inglesa de baseline wandering, pois é um sinal muito lento que localmente lembra um sinal constante, mas que na verdade é uma diferença de potencial que varia, vagando lentamente entre menos 0,3 e 0,3 volt, mas que em alguns casos pode também variar mais rapidamente. Por exemplo, quando o paciente está caminhando ou correndo em uma esteira ergométrica. Então, vamos discutir aqui o que acontece quando, por exemplo, há uma diferença de 0,3 volt no potencial de meia célula. E vamos simular esse sinal acrescentando uma tensão DC em série com o sinal eletrocardiográfico. Quando o paciente que está tendo o seu eletrocardiograma medido está deitado e parado, o sinal até se confunde localmente com o sinal DC.
mas na verdade ele é um sinal que varia muito lentamente e pode ser até confundido com um sinal constante. Porém, acho que a simulação usando o sinal DC é realista o suficiente. Então, vamos usar essa nova simulação aqui. Aqui embaixo, manteremos a interferência de 60 Hz e aqui representamos a interferência do potencial de meia célula, representada por uma tensão constante de 0,3 volt. Vamos então discutir esse circuito. Tenho então mais um desafio a fazer para você. Suponha que o circuito esteja desligado e o capacitor do filtro esteja descarregado. Então, a tensão aqui na saída do amplificador de instrumentação é de 0 volt. A pergunta é: o que acontecerá nas 3 tensões que temos testado depois que o circuito for energizado? Lembrando que os 3 pontos de teste são a saída do amplificador de instrumentação, a saída do filtro passa alta e a saída do amplificador de ganho 100. Então, pare o vídeo e tente prever o que acontecerá com essas tensões quando o circuito for energizado. E então, descobriram? Vamos então a essa discussão. Antes do circuito ser energizado, a tensão aqui na saída do INA 118 será 0. Quando o circuito é ligado, a diferença entre a tensão V+, e a tensão V- será igual a 0,3 volts mais um ECG com amplitude de 1 mV. Quando o circuito é ligado, aparecerá na saída, quase que instantaneamente, essa diferença vezes 10. Ou seja, uma tensão de 3 volts mais um minúsculo sinal de ECG, quase invisível a olho nu. Então, teremos, logo após a energização do circuito, uma subida em degrau de aproximadamente 3 volts. E, superposto a essa tensão constante de 3 volts, teremos um sinal de ECG com amplitude de 10 mV, que, a olho nu, pode ser quase invisível, já que é 300 vezes menor que a tensão constante de 3 volts. Agora, vamos ver o efeito do filtro passa alta sobre esse potencial. Mas antes, tenho outro desafio, que é responder à seguinte questão: qual será o comportamento da tensão na saída do filtro passa alta? Pare o vídeo e tente responder. E então, conseguiu? Vamos discutir então esse ponto. A entrada desse filtro passa alta, se nós desprezarmos o minúsculo sinal eletrocardiográfico que está superposto a ela, é aproximadamente igual a uma função degrau. E, como já discutimos esse ponto há pouco, já conhecemos a resposta desse filtro a esse sinal degrau. Ela tem um salto aqui de 3 volts, ou seja, igual à amplitude do degrau, e logo após ocorre um decaimento exponencial, que é dado por 0,3 vezes a constante E elevado a menos t sobre RC. Para o nosso circuito com frequência de corte de 0,05 Hz, a constante de tempo é de 3,18 segundos. Então, como vimos, para descer 63% do degrau, essa onda leva em torno de 3,18 segundos.
Então, essa onda terá este comportamento que estou desenhando aqui. Ela terá uma subida súbita de 3 volts, seguida por um decaimento exponencial com um tau igual a 3,18 segundos. E, superposto a essa função exponencial, há um sinal eletrocardiográfico minúsculo e quase invisível com 10 milivolts de amplitude. Assim, já conhecemos o comportamento do sinal até este ponto. E, no próximo passo, esse sinal é aplicado à entrada do amplificador de ganho 100. Então, tenho um novo desafio a você, que é responder a seguinte questão: qual é a faixa de saturação na saída desse amplificador se ele for alimentado com mais ou menos 15 volts? E também, qual é a faixa em que o sinal de entrada desse amp-op pode estar para que ele não entre em saturação? Então, pare o vídeo e tente responder a essa questão. E então, conseguiu? Vamos discutir agora a solução. Bom, a tensão de saturação depende das características do amplificador de instrumentação ou do amplificador operacional e também da tensão de alimentação que está sendo usada. Estamos usando a tensão de alimentação de mais ou menos 15 volts. Para continuar o nosso exemplo, vamos supor que esse amp-op satura em mais ou menos 14 volts. Então, como o ganho é de 100, para que não haja saturação, é essencial que a entrada tenha um valor que esteja entre mais ou menos 0,14 volts. E agora vamos a mais um desafio. Suponha que a entrada desse amplificador de ganho 100 seja essa onda aqui, que tem um degrau de 3 volts e decai exponencialmente. E o desafio é: determine como será a forma de onda na saída deste amplificador. Pare então o vídeo e tente resolver esse desafio. E então, conseguiu resolver? Vamos então mostrar a solução. Vejam só, como o ganho é de 100, então a tensão de saída, em princípio, seria igual a essa tensão aqui de entrada vezes 100. Mas será que isso é possível? Pensem um pouco. Vocês devem ter percebido que não é possível, porque essa onda teria uma amplitude máxima de 300 volts e ela iria decaindo exponencialmente a partir dos 300 volts. Mas isso é impossível porque, quando a saída atinge uma tensão maior ou igual a 14 volts, ocorre a saturação e a saída permanece no valor fixo de 14 volts. Aqui na saída, vamos ter então o sinal saturado em 14 volts, como está representado aqui no desenho. E, oh meu Deus, que vergonha! Errei. Aqui não é 3 volts, e sim 14 volts. Vamos corrigir esse erro horrendo. Ok, assim está melhor. Vamos continuar então a explicação. Então, pessoal, temos o seguinte: quando não há saturação, a saída deverá ser igual a 100 vezes a amplitude da entrada. Então, inicialmente, o sinal de saída, que sem a saturação iria a 300 volts, ficará fixo em 14 volts, até que a entrada decaia exponencialmente
a um valor de 0,14 volts. E a partir daí, o sinal multiplicado por 100 apareceria na saída, decaindo exponencialmente junto com o ECG, que agora tem 1 volt de amplitude, superposto à função exponencial. E essa onda tenderia assintoticamente a zero, de forma que, após algum tempo, sobraria apenas o sinal de ECG desejado. Então, podemos ver que esse filtro é eficiente, mas quando ocorre a necessidade de eliminar um grande sinal DC, ele tem um transitório exponencial que faz com que o usuário tenha que esperar o decaimento desse transitório. Daqui a pouco vamos ver uma forma de se diminuir esse problema. Mas antes, vamos mostrar uma simulação que vai ilustrar esse comportamento que nós acabamos de explicar. Nessa próxima atividade, vamos utilizar o simulador Faustad.com. Pessoal, isso aqui é uma representação simplificada do circuito anterior. Essas duas fontes aqui representam a saída do amplificador de instrumentação, o INA 118. Então temos aqui uma função degrau superposta a um sinal de ECG. Como nós não temos um gerador do sinal de ECG simulado nesse simulador em particular, nós vamos utilizar a onda triangular com amplitude de 1 mV e frequência de 1 batimento por segundo, 1 Hz. E essa seria a nossa representação rústica do ECG. Vamos então mostrar aqui as partes do simulador. Essas duas primeiras fontes representam a saída do INA 118. Então teríamos uma função degrau com 0,3 volts de amplitude. Então quando o circuito fosse energizado, você teria esse degrau com a amplitude de 3 volts. E teria superposto a ele uma função triangular que tenta simular o ECG com amplitude de 10 mV e frequência de 1 Hz. Aqui nós temos o amplificador com ganho 100, aqui o resistor do filtro passa alta, aqui o botão de reset e aqui o capacitor do filtro passa alta de 2 microfarads. Aqui nós temos um pequeno resistor de 0,1 ohm. Ele foi colocado porque, como esse simulador é simples e o capacitor aqui é ideal, quando você tem o fechamento da chave, você causaria um curto-circuito e isso impediria o bom funcionamento do simulador. Então, colocamos esse resistor em série para evitar esse tipo de singularidade. Então, vamos iniciar agora a nossa simulação. Então, inicialmente a tensão na entrada do filtro passa alta será 0 e quando o circuito for energizado será de 3 volts. Aqui embaixo vemos gráficos em função do tempo das 3 tensões que iremos observar. Aqui temos a tensão na saída do INA 118, que nessa simulação atuará como a entrada do circuito. Aqui temos a saída do filtro passa alta. E aqui temos a saída do amplificador de ganho 100. Eu sugiro que vocês tentem imaginar como será cada uma dessas saídas. E agora vamos iniciar
a simulação. Vai começar então a simulação. Notem no sinal da esquerda a entrada em degrau. E no sinal do meio, o decaimento exponencial. E à direita, o sinal de saída, que inicialmente está saturado e só depois inicia um decaimento exponencial. Note que após em torno de 25 segundos, aparece aqui o sinal triangular filtrado. O sinal que na verdade representa aqui o ECG. Então, o filtro demorou mais de 20 segundos para que o ECG aparecesse aqui de forma correta. E esse atraso pode ser ainda maior. Por exemplo, se em vez de 0,05 Hz fosse usada uma frequência de corte de 0,01 Hz, que é usada em aplicações clínicas, o atraso seria bem maior. No ambiente clínico, esse atraso é um inconveniente muito grande. E a solução para isso é o uso do botão de reset. Esse decaimento exponencial demorado que ocorre porque o capacitor leva um tempo para perder a carga, pois o capacitor tem um valor alto e passa por um resistor que também tem um valor alto. Quando o botão de reset é fechado, o capacitor entra quase em curto e descarrega quase que instantaneamente através da pequena resistência equivalente do capacitor. E quando o botão é liberado, o circuito volta a funcionar, mas agora sem o nível DC. E o ECG fica disponível imediatamente na saída. Vamos então observar a simulação com o uso do botão de reset. Na simulação que vamos ver a seguir, vamos apertar o botão e veremos que o sinal triangular aparece imediatamente após a liberação do botão. Então, vamos ver agora essa simulação. Então, pessoal, podemos concluir que nos dois exemplos o botão de reset foi efetivo em trazer de volta o sinal de ECG para a linha de base muito mais rapidamente. E essa é uma técnica de projeto muito importante. Pessoal, este simulador que estamos usando aqui tem uma funcionalidade interessante. Você pode abrir ou fechar o botão de reset manualmente, usando o mouse. Desta forma que eu estou fazendo aqui. Fecha, abre. Fecha, abre. Eu posso fazer de acordo com o meu ritmo. Porém, não tenho certeza se é possível fazer isso no Spice. Se for possível, ótimo, sugiro que você faça. Se não, sugiro que, na sua simulação, em vez de um botão normalmente aberto, você utilize, por exemplo, um relé ou algum tipo de chave eletrônica controlada, em que a impedância entre os dois terminais pode ser infinita ou zero, dependendo de um sinal de controle. Sugiro, por exemplo, o componente ADG411 da Analog Devices. No caso, o relé pode ser programado para causar
o curto-circuito após alguns segundos, interrompendo o curto alguns décimos de segundo depois. Em conclusão, o botão de reset funcionou muito bem. E eu tenho certeza que funcionará bem para você também. Vamos agora voltar a esta última figura da nossa discussão. Ela será útil aqui. Agora, vamos ver um último caso em que pode ocorrer a saturação. É comum que, quando o paciente está sendo monitorado, haja alguma perda momentânea de contato do eletrodo com a pele do paciente. Porque ele se move, porque desprende um eletrodo ou algo parecido. É comum que a saída do amplificador de instrumentação entre em saturação. Com isso, o sinal de ECG desaparece por causa da saturação e aparece na sua saída uma função degrau com amplitude de 14 volts.